Mas essa hora tá todo mundo dormindo, todo mundo menos eu, que tive a infelicidade de me casar com um pagador de promessas. Para mais uma resenha do meu canal Amantes de Livros. Hoje, o nosso livro é O Pagador de Promessas. Se você já ouviu falar, eu acredito que é bem provável, O Pagador de Promessas foi uma peça escrita por Dias Gomes, na década mais ou menos de 60, na Bahia. Bem, para começar, essa peça ela foi dividida em 3 atos. O primeiro ato é quando Zé do Burro e sua esposa chegam na Bahia e quando eles estão lá até o momento que o padre vai negar o Zé do Burro de cumprir a promessa que ele tanto queria. Ele andou da roça até a Bahia só para cumprir essa promessa e o padre vai negar. Aí acaba o primeiro ato nessa parte. Aí começa o segundo ato. O segundo ato vai no momento que outros personagens se agregam na história e vai entrando mais personagens e começando a história do Zé do Burro, deixando ele um pouco tenso e essa história vai se repetindo até novamente o padre negar em ajudá-lo novamente, não deixar ele entrar na igreja para cumprir a promessa dele. Aí acaba o segundo ato. No terceiro ato, aí começa a testar o limite de todos os personagens. É como se os personagens estivessem prestes a explodir todos os limites e aí a história começa a ir para o seu final dramático. Enfim, eu vou contar para vocês mais ou menos o resumo da história, que talvez você tenha ficado totalmente perdido nisso que eu disse. Aliás, eu já vou avisar que caso você queira assistir a peça, alguma coisa assim, não assista esse vídeo porque ele vai ter muitos spoilers sobre a peça. Ele é mais pra quem quer atuar a peça, quer ler, tem curiosidade, esse tipo de coisa. Enfim, tudo começou com o Zé do Burro. Ele tinha esse nome Zé do Burro porque ele tinha um burro que ele gostava muito e que esse burro acompanhava ele em todos os lugares. Aí as pessoas começaram a chamar ele de Zé do Burro. Ele era um homem muito bom, de bom coração, muito santo, sempre fazendo promessas e cumprindo elas ao pé da letra. Tudo que ele promete, ele cumpre e até mais. E, certo dia, seu burro passou muito mal, ficou muito doente, ele achou que o burro dele ia morrer. Aí ele ficou totalmente decepcionado, totalmente triste. Era como se, tipo, o melhor companheiro, o melhor amigo dele estivesse morrendo. E aí ele fez uma promessa para Santa Bárbara, dizendo que ele iria da roça até a igreja de Santa Bárbara, que no caso é da Bahia, com a cruz de Jesus, com uma cruz tão pesada quanto a de Jesus nas costas, andando. E além disso, prometeu também dividir seu pedaço de terra. Ele tinha um pouco pedaço de terra, não tão grande, pequeno até, porque ele era um homem muito humilde. Falou que ia dividir esse pedaço de terra com os sem terras que viviam por ali. E aí, milagrosamente, seu burro começou a melhorar. Antes dele melhorar, até ele já dividiu as terras, porque ele era um homem que tinha uma fé muito grande, ele já acreditava que o burro dele seria curado. Então ele já dividiu as terras antes de saber se ele ia curar. E o burro foi curado, assim, milagrosamente. Ele pegou sua esposa e partiu pra Bahia a pé com a cruz de Jesus nas costas. Pois é. Aí, quando a história começa com ele chegando em Bahia, em frente à igreja. Rosa é sua esposa. A esposa dele já tá enfadonha, né, gente? Imagina, ela andou 7 léguas da roça até Bahia a pé, devia estar cansada, acho que 48 horas de viagem, muita coisa, né? Então, tipo, ela tava super cansada, irritada com essa promessa dele
E aí ela começa a discutir com o Zé e tal. Ai, Zé, eu não quero ficar aqui esperando essa igreja abrir, a igreja tá fechada, vamos esperar ela abrir, aí a gente volta. Só que ele não quer deixar cruzar, porque ele é um homem de muita fé, quer cumprir a promessa dele, ele não aceita nenhuma justificativa que ela dá. Até que aparece um homem bonitão, que é o nome que é dado pra ele na peça. Esse bonitão mostra já no início da peça que ele é um galãzinho, entendeu? Que fica atrás das meninas, da cidade, das mulheres de lá. Ele até entra com uma namorada, uma coisa assim e tal. E aí, ele começa a dar em cima da Rosa. A Rosa começa a perceber, mas o Zé, do burro, ele é tão ingênuo que ele não percebe. Aí esse bonitão chega e começa a tentar a mulher dele, ele nem percebe, né? Não quer acreditar que é isso e tal. E aí ele fala que vai levar a esposa dele pra tomar café, pra dormir, porque ela andou muito, ela merecia descansar. E ele, na maior ingenuidade, aceita, agradece o homem e tal. E nisso, a esposa do Zé acaba traindo ele nesse meio tempo. Só que a Rosa, a esposa do Zé, ela não fez porque ela queria, ela amava o Zé, apesar de estar totalmente frustrada com aquela viagem, irritada, completamente irritada, querendo matar o Zé. Ela ama ele, sabe? Então ela fica se sentindo culpada. E ao redor dessa história ela fica: Zé, presta atenção em mim, tipo, você não percebeu de trair, Zé? Tipo, sabe? E ele só lá com a promessa dele. Até que o padre finalmente aparece para abrir a igreja, e quando a gente acha que a igreja será aberta para o Zé do Burro cumprir sua promessa e ponto, não é nada disso que acontece. O padre, muito desconfiado, começa a fazer várias perguntas para o Zé, querendo saber que história era essa de cruz, que ele podia ser um falso profeta, que não sei o quê. Nisso ele começa a explicar, e aí vem a parte, na minha opinião, mais engraçada da peça. O Zé, ele confundiu um terreiro de Iansã com uma igreja de Santa Bárbara. Iansã é como se fosse a Santa Bárbara, só que no espiritismo. E aí, ao invés de ele fazer a promessa para Santa Bárbara na igreja católica, ele fez a promessa para Iansã no terreiro espírita. E quando ele conta isso pro padre na maior ingenuidade, o padre surta, fala: você não vai entrar nessa igreja, você é um outro falso profeta, eu não vou deixar você entrar e envenenar as pessoas com as suas palavras, que não sei o quê. E o Zé fica: mas eu só vim aqui pagar minha promessa, por favor, padre, deixa eu só pagar minha promessa, que não sei o quê. E eu saio em Santa Bárbara, a mesma pessoa, não faz diferença, não muda nada, eu prometo pra Santa Bárbara e ponto. E ao redor disso, vai acontecendo muitas coisas, muitas pessoas se envolvem, o jornalista vai lá querer saber quem é esse homem que trouxe uma cruz, as pessoas veneram ele. Aí chega a polícia, porque esse jornalista ele publica uma matéria falando do Zé, falando assim que ele é a favor da reforma agrária, só porque na história dele ele contou que ele dividiu as terras dele com uns homens sem terras. Mas na verdade, Zé ele nem tinha conhecimento do que era a reforma agrária, ele nem sabia o que era isso. Ele apenas contou a história da ingenuidade e as pessoas utilizaram ele, tipo, usaram de sua boa vontade, de sua ingenuidade, os seus próprios interesses, acabando prejudicando ele completamente. Com isso a polícia se envolveu, achando que ele era um rebelde, não sei o quê. Aí muita gente começou a envolver, um tentando defender, o outro tentando... enfim. E o bonitão que pegou a esposa do Zé lá, a Rosa, ele estava totalmente a favor de prenderem o Zé, porque ele queria ficar com a Rosa. E aí ele que arma essa história toda, e o livro vai acontecendo ao redor disso. Aí chega uma autoridade maior sobre o padre, aí todo mundo acha que vai resolver a situação, mas muito pelo contrário, ele manda o Zé se arrepender de ter feito a promessa por Iansã e fala que vai retirar a promessa. Essa parte é muito engraçada, porque o Zé vira pra ele e fala assim: por acaso eu fiz a promessa pro senhor? Eu não fiz pro senhor não, eu fiz pra Santa Bárbara, só Santa Bárbara que vai me tirar daqui, eu tenho que cumprir a promessa, porque ele é todo, né, fé, cumprir tudo, porque de acordo com ele, se ele não cumprir, ele vai ser castigado, que não sei o quê. E aí ele começa a ficar nervoso, porque tá tudo dando errado, ele tá horas ali sem comer, sem beber água, sem fazer nada, ali esperando pra cumprir a promessa, e ninguém deixa de cumprir a promessa. E isso é angustiante pra quem tá lendo, pra quem tá vendo e tal. E vai acontecendo, e você vai ver que os personagens vão chegando aos seus limites, cada um de sua forma. A Rosa chega ao dela, ele descobre a traição. O bonitão chega ao dele, ele chega ao dele, o jornalista, todos chegam ao dele. Ao limite mesmo. Você vê que tipo, a situação tá prestes a estourar, até que ela finalmente estoura e vai pro final mais dramático. Então, no final, eu fiquei, tipo, super triste, porque eu tava torcendo, sei lá, sabe? Quando você lê, eu li. Eu só atuei uma parte no teatro que eu faço, mas eu não atuei a peça toda.
Então, quando eu li, eu não sabia o final. Aí quando eu li o final, eu fiquei, eu não acredito. Eu não queria que isso acontecesse. A gente fica torcendo, a gente fica querendo que o Zé pague a promessa e tal, ver o que vai acontecer. E não acontece nada disso. Os policiais chegam pra prender ele e o Zé fala, ninguém vai me tirar daqui, você só me tira daqui é morto, que eu vou pagar a promessa pra Santa Bárbara. E aí vem uma confusão toda, eles começam a brigar, e vem mais gente pra se juntar e tal. E nessa confusão corre um tiro que pega no Zé. Aí a Rosa chora, ai meu Zé, você tá bem? Você... Tipo, ele começa, sabe, a passar mal, parecendo que ele vai morrer, todo mundo acha que ele vai morrer, ele realmente morre. Só que antes dele morrer, as pessoas que apoiavam ele, que estavam ali, junto com a Rosa, carregaram ele com a cruz e entraram com ele pra igreja sem saber se o padre vai deixar ou não, entraram com ele pra igreja. E ele pagou a promessa, mas infelizmente ele morreu. Ai, gente, fiquei tão triste. Mas enfim, o que eu achei mais interessante nessa história toda foi que por trás dessa peça, se você reparar um pouco, o autor ele tinha muitas mensagens pra gente. O autor, que é Dias Gomes, ele fez diversas críticas à intolerância religiosa da época, ao julgamento por outras religiões, como é o caso do espiritismo que acontece nesse livro. A realidade brasileira, tipo, mostra os marginalizados, o que a dramaturgia naquela época não estava mostrando. O autor, ele desde pequeno sempre criticou o fato da dramaturgia não mostrar a realidade, mostrar uma história utópica o tempo todo. Ele queria mostrar aquilo, a mentira, o tanto que as outras pessoas tiram vantagem de alguém ingênuo para se dar bem na vida, o tanto que mostra o analfabetismo, o jeito que a forma sem informação da Rosa e do Zé levaram ele para esse caminho, levaram ele para esse futuro trágico, mostra a realidade do Brasil naquela época, coisa que nenhum dramaturgo estava mostrando e esse autor mostrou. Então, por isso, essa é uma das peças mais importantes do teatro, porque ela marcou essa época. Esse é um dos maiores sucessos teatrais, porque nesse livro existem tantos conflitos realísticos daquela realidade brasileira que acontecia há anos atrás e que acontece até hoje. É uma obra que foi escrita há anos, mas que até hoje pode ser aplicada. Ela é interessante porque naquela época os dramaturgos não mostravam a realidade dos marginalizados, analfabetos, da força opressora, não mostrava nada disso. E o autor mostrou. Isso foi como se fosse a iniciativa teatro para o que ele é hoje, que é uma forma de se expressar, uma liberdade de expressão, uma forma de mostrar que nós temos direitos, nós podemos nos expressar das formas que a gente quiser, a gente pode fazer críticas. É isso que ele abriu a mente das pessoas, dos dramaturgos, para saberem que podem escrever sobre isso e devem, porque o teatro é uma forma de informação, é uma forma de mostrar para as outras pessoas o que está na frente dela e o fato dela ser alienada não deixa ela ver. Então, marcou muito pra mim, como eu disse, eu amo teatro. É bom mostrar também que nessa época a ditadura tinha acabado de terminar. Dessa forma, o teatro ele havia sido muito censurado, tudo era proibido, tudo era uma força opressora que não deixava os dramaturgos se expressarem na obra deles o que eles queriam. Então, o autor, como tinha acabado a ditadura e tudo mais, ele quis mostrar nesse livro as forças autoritárias, mostrando que o Zé, na verdade, ele não tinha feito nada. Ele não merecia ser morto, muito menos preso. Ele apenas estava na igreja querendo pagar sua promessa. E por conta das forças autoritárias, ele teve esse destino trágico que é muito comum. Se você for rever a história brasileira, isso é o que mais acontece. A nossa história está cheia de mortes, cheia de tragédias. Por conta disso, das forças autoritárias. Então, acho que, isso era um dos pontos principais que o autor quis mostrar. E também o fato de como a imprensa, ela não se importa com o que a notícia pode trazer, ela apenas se importa com a notícia. Tá ali, pegar a notícia e pronto. E eu acho que, foi isso que o jornalista fez com o Zé. Ele não se importou com o que isso poderia trazer para o Zé, o mal poderia trazer essa tragédia do final da história. Ele simplesmente pegou a matéria, ganhou seu dinheiro e pronto, assim como todas as pessoas ao redor. Elas apoiavam o Zé porque ele trazia clientes para eles, porque estava todo mundo querendo saber a história do homem que veio para a cruz.
E aí, eles apoiavam eles simplesmente por esse fato. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A história é impressionante. Uma experiência maravilhosa ler essa peça, imaginar, até atuar, né? Porque, na verdade, eu não atuei a peça toda, mas a gente fez um pedacinho no meu teatro e foi muito interessante, foi muito legal, marcou pra mim a história e como eu li ela, eu decidi compartilhar isso com vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês leiam ou até mesmo atuem, porque a experiência é incrível. E eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu da peça. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o PDF da peça para quem quiser ler. Também vou deixar no YouTube o filme, que na verdade ela foi adaptada pelo cinema várias vezes até. Eu assisti a alguns filmes, tem um que eu gostei mais, vou deixar aqui embaixo para vocês. E vou deixar minhas redes sociais, me sigam lá caso vocês queiram ter mais informações. E é isso, gente. Se inscreva no meu canal caso vocês queiram que eu poste mais sobre esse assunto, porque teatro é uma das coisas que eu mais amo fazer. Então, com certeza eu vou postar mais coisas sobre peças nesse canal. Arte é uma coisa que eu amo. Dançar, teatro, ler, escrever. Então, tudo relacionado a esse mundo da arte eu vou postar aqui. Então, se você gostou, não se esqueça de escrever aqui embaixo. Dê um like se você gostou do vídeo. Se você não gostou, deixe seu comentário construtivo. Beijos. Até a próxima.